Segunda-feira, semana começando. Boa noite para você. Vem ver aqui comigo os destaques do JG que está começando agora. Justiça determina prazo de 60 dias para a Prefeitura de São Luís iniciar obras na região do Salinas Sacavém. Pode ser o fim da espera de quase um ano por melhorias para evitar novos transtornos por conta das chuvas. O povo da Salina vive numa situação nervosa, porque quando chove, a maior parte das pessoas fica com medo de uma enchente. Impasse na Justiça por reforma em túmulo levanta a discussão sobre mudanças arquitetônicas no cemitério do Gavião. O alerta: neste ano foram registrados mais de 5 mil casos de dengue, um aumento de quase 164% em relação ao ano passado. O grande problema é que a maioria acha que é preciso falar sobre prevenção apenas no período chuvoso. Mas uma tampinha como essa que encontramos jogada aqui no chão serve de criadouro. A gente vem sempre acompanhando a situação dos moradores do bairro Salinas Sacavém, em São Luís, que estão preocupados com a chegada do período chuvoso. No início deste ano, mais de 20 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Em decisão recente da Justiça, a Prefeitura de São Luís tem 60 dias para iniciar as obras de contenção no bairro. No bairro Salina do Sacavém, o seu Manuel mostra o que restou das casas que foram arrastadas pelas fortes chuvas. Após o deslizamento de terra, 2 pessoas morreram. Além de obras de segurança com urgência nesse local, pertinho desse trecho, os moradores também já pediram ajuda para a comunidade ter uma forma de lazer, com melhorias no campo de futebol, que está tomado pelo mato. Esse é outro pedido que não foi atendido. Ainda na Salina do Sacavém, mas em outro ponto, a preocupação aumenta com essa galeria que está com vários pontos quebrados e transborda no período chuvoso. O povo da Salina vive numa situação nervosa, porque quando chove, a maior parte das pessoas fica com medo de uma enchente, porque a galeria não foi aquilo que a gente esperava. Gastou dinheiro, gastaram o dinheiro e não fizeram o serviço como era para ser feito. A nossa equipe de reportagem continua no Sacavém, mas agora para mostrar outro problema semelhante. Na rua São Luís, quando chove nesse trecho, os moradores nem conseguem dormir. Eles temem o pior, com a possibilidade de novos deslizamentos de terra. É um desespero muito grande, né? Esses dias choveu de madrugada, todo mundo sai das casas, entendeu? Não só a gente aqui, o mais perigoso é o pessoal que está lá embaixo, que está residindo ainda nas casas, porque as casas são coladas uma na outra. Se essa casa descer, ela desce efeito dominó. Mais de 20 casas dessa região já foram interditadas pela Defesa Civil. Mas agora uma decisão da Justiça obriga o município de São Luís a realizar obras estruturantes na região do Sacavém. A decisão liminar ressalta aos órgãos competentes que adotem as devidas providências, tais como contenção de encostas, obras de drenagem, reforços estruturais, entre outros serviços. Cada chuva, cada sereno, cada nuvem que se forma é uma angústia em nossos corações. É muito complicado. Essas 3 comunidades, Túnel do Sacavém, Salinas do Sacavém, e outras comunidades de outros bairros aí, todas afetadas, e a prefeitura não fez nada. Bota pinche em ruas, faz praças, muito bom reformar praças, muito bom, o povo precisa. E as áreas de risco? E nós estamos contando com a justiça agora. 60 dias o prazo aí que a justiça deu para que a prefeitura de São Luís inicie as obras de estruturação nessa região aí do Salinas Sacavém. E quem incluiu as praias no roteiro de férias vai encontrar frequentemente o Batalhão de Bombeiros Marítimo, que intensificou a fiscalização neste período de fim de ano. Além de atuar no salvamento, também tem ações educativas junto aos banhistas. Férias, sinônimo de praias lotadas. Principalmente nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros orienta que é preciso tomar alguns cuidados.
como, por exemplo, o banhista não deve se afastar muito da faixa de areia, ter atenção redobrada, especialmente com crianças, e se for entrar no mar, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Sim, as orientações que os guarda-vidas passam têm um foco especial para as crianças, né? Os pais, os responsáveis têm que estar com 100% do tempo com atenção voltada para as crianças, para que elas não se coloquem em situação de afogamento. Essa é uma orientação básica que os guarda-vidas passam. Além de também, de uma forma geral, os banhistas não devem consumir bebida alcoólica antes de tomar banho no mar, devem se inteirar sobre as condições do mar com os guarda-vidas, né? Sempre tomar banho próximo de um posto guarda-vida. E para reforçar a fiscalização nas praias da região metropolitana de São Luís, o Bebemar já iniciou uma operação para evitar afogamentos durante este período de grande movimentação de banhistas na orla marítima da capital. Especialmente na época de férias, dezembro e janeiro, o Corpo de Bombeiros desenvolve a Operação Praia, onde o efetivo do Batalhão de Bombeiros Marítimo é reforçado pelo efetivo de outras unidades. Dispomos de mais postos nas praias, de forma que os guarda-vidas possam estar atuando com mais efetividade em ações preventivas. E mesmo com alerta do grupamento de salva-vidas, infelizmente ainda acontecem tragédias envolvendo banhistas. Hoje pela manhã, bombeiros encontraram o corpo de Matheus Leones da Mata, de 19 anos, que estava desaparecido desde ontem, após o jovem se afogar entre as praias do Araçagi e Mangue Seco, na região metropolitana de São Luís. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, Matheus estava com um grupo de amigos e acabou ultrapassando a faixa limite, que é recomendada para tomar banho, e acabou sendo levado para o fundo do mar por uma corrente de água. O corpo de Matheus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Com mais esse caso, foram em 2019, a gente acompanha aqui na tela, em 2019, neste ano, registrados 3 mortes por afogamento, o mesmo número registrado no ano passado, em 2018. 3 mortes, a fonte, os números, o levantamento é feito pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão. E a seguir, os números preocupantes mesmo de dengue do Maranhão, mais de 5.000 casos foram registrados só neste ano. Eu volto já com essa e outras notícias. Eu estou de volta para te contar que a proposta de reforma de um túmulo no cemitério do Gavião virou caso de justiça. De um lado, a família que pretendia alterar a estrutura do jazigo e do outro, quem é contra a alteração do modelo atual. Tudo isso levantou uma discussão sobre essa possibilidade de mudanças arquitetônicas lá no cemitério. Localizado em uma das áreas mais populares e históricas de São Luís, o cemitério do Gavião ostenta um patrimônio ornamental dos mais belos do país. Boa parte dos túmulos por aqui formam um conjunto de verdadeiras obras de arte, principalmente pelas imagens que ornamentam o lugar. As figuras do Cristo, de alguns santos e principalmente de anjos são vistas por todos os lados. Aliado a isso, estão nomes de relevante importância na sociedade maranhense e brasileira, que foram enterrados ali. Benedito Leite, Aloysio Azevedo, Neiva Moreira, Joãozinho 30, só para citar alguns. O cemitério do Gavião ele é entrelaçado com a história do Maranhão. Porque se a gente vê esse palco, esses casarões hoje em São Luís, aqui estão os atores. As pessoas que fizeram com uma cabeça bem aberta, vim trazendo muito conhecimento do primeiro mundo, implantou em São Luís um pedaço do primeiro mundo aqui. Onde a riqueza, onde a cultura florava muito forte e a gente conseguia viver um pouco nos moldes europeus. Então aqui retrata um pouco isso. Alvo de muitas histórias, o cemitério do Gavião agora é objeto de um impasse. Mais precisamente neste túmulo. É que a família, que é proprietária, pretende reformar a sepultura completamente, o que pode mudar todo o desenho dela. Mas há quem ache que a medida é errada, tanto que o caso foi parar na justiça.
Este advogado representa uma das partes, a que diz defender a preservação do túmulo como ele sempre foi. Segundo o advogado, o cemitério do Gavião é dono de um grande acervo arquitetônico que precisa ser, primeiro, tombado, para só depois se permitir modificação nos túmulos, que não possuem importância histórica. Quando nós ajuizamos a ação, o Dr. Douglas, da Vara de Interesses Difusos, deu uma liminar suspendendo a demolição do túmulo que estava lá, o objeto da ação, e determinando que a administração do cemitério salvaguardasse aqueles objetos do túmulo. Bom, realizada agora, recentemente, neste mês de dezembro, uma audiência de conciliação com a presença do Ministério Público, e o Ministério Público, na pessoa do Dr. Barreto, conduziu a um acordo com a administração do cemitério e do município de São Luís, que fosse realizada já agora uma proteção de túmulos de significância, como de escritores maranhenses, personalidades importantes da história do Maranhão. Então, isso agora já foi realizado. Mas é preciso que faça-se um levantamento, que existem muitos outros túmulos dentro daquela paisagem que merecem proteção também. A administração do cemitério tem outra versão. Diz que reformas são comuns e nunca houve nada do tipo até hoje. E que pelos túmulos serem de propriedade particular, não há nada que impeça de reformas serem feitas. Segundo ele, a própria história de quem está enterrado ali reforça o desejo da família em fazer a reforma. Esse caso nos pegou de surpresa, né, por conta do ato e da dimensão que foi tomada, né, em relação a um túmulo particular, né, antigo, com algumas pedras com o revestimento dele antigo, mas sem nenhuma relevância do ponto de vista de importância de alguma figura. No dia 25 de novembro foi realizada uma audiência, mas não houve acordo. Quem entrou com a ação pediu proteção total aos túmulos históricos. Por isso, foi dado um prazo de 30 dias para uma solução. E dessa vez, Estado e município também foram envolvidos. Tanto a Prefeitura como o Estado devem indicar quais jazigos e mausoléus que não podem sofrer alterações em suas características arquitetônicas. O cemitério não tem proteção nenhuma. Ele não é tombado, apesar de se encontrar em uma área de tombamento. A ação popular que nós ajuizamos visa também a declaração judicial de importância desse patrimônio cultural. Essa declaração judicial ela vai ser equivalente ao tombamento. Mas entre o ajuizamento da ação e a sentença tem esse interstício e o cemitério e o seu acervo estão em risco hoje. A administração do cemitério diz que já tem um acordo. Essa questão do túmulo que foi mexido, a família estava presente, a família solicitou isso. E a família fez isso, até porque não suportava mais, aliás, nem visitavam mais o túmulo, porque o pai estava sepultado, mas estava sepultado como se fosse no túmulo de uma outra pessoa. Então eles fizeram isso agora. Então esse acordo nos obrigou, e a gente fez a concordância, naturalmente, e de repor esses mausoléus, esses monumentos, que são as pedras de mármore, em outro túmulo. E fizemos isso. Para o historiador, em casos como esse, o poder público deve estar atento para a história dentro dos cemitérios. Todo túmulo, quando ele é depredado, quando ele ainda que seja pela família, quando ele é derrubado e tal, tudo isso é um prejuízo, porque você acaba tirando um pouco da história. Você de gotinha em gotinha, você acaba destruindo o patrimônio. Então precisa que as pessoas tenham consciência, os familiares, as pessoas que estão também lá fora, que às vezes vêm para cá com esse objetivo de furtar alguma peça, é preciso fiscalização e que essas pessoas também tenham um pouco de consciência. Mudar agora um pouquinho de assunto, tá todo mundo pensando em Natal, em festas de fim de ano, mas eu não quero desanimar não. É bom achar espaço nessa empolgação toda para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O problema é muito sério. Este ano, os casos de dengue subiram quase 164% comparado ao ano passado. É preciso contar com a ajuda de todos. Todo mundo unido contra o Aedes aegypti, como mostra a Mariana Dias. Aumentou mais uma vez o número de casos de dengue, zika e chikungunya no Maranhão. Os dados são do último boletim divulgado pelo Departamento de Epidemiologia do Estado e fazem um comparativo entre os anos de 2018 e 2019.
No ano passado, foram notificados em todo o estado 2.160 casos de dengue, 707 de chikungunya e 167 de zika vírus. Em 2019, foram 5.701 casos de dengue, sendo 1.034 só na capital, 761 de chikungunya e 346 de zika vírus. Os números representam um aumento de 163,94% para os casos de dengue, 7,64% de chikungunya e 107% do zika vírus. Nós fizemos uma análise e nós percebemos que este ano de 2019 foi um ano com uma grande quantidade de chuva, um ano com bastante chuva realmente, e que o mosquito encontra o quê? Os criadouros para proliferar, Porque se nós tivermos o cuidado de não deixarmos reservatórios vulneráveis para a proliferação do vetor, nós vamos ter uma incidência mais baixa. O grande problema é que a maioria acha que é preciso falar sobre prevenção apenas no período chuvoso. Mas uma tampinha como essa que encontramos jogada aqui no chão serve de criadouro. O ovo é capaz de ficar aqui até 465 dias esperando uma gota de água para eclodir. Em uma semana, o mosquito já sai voando e é capaz de fazer suas vítimas no mesmo dia. A fêmea tem um ciclo de vida de 30 a 40 dias e nesse período coloca até 300 ovos e pica também cerca de 300 pessoas. Por isso, é preciso pensar em prevenção durante todo o ano. Dá para perceber por que é tão difícil vencer um mosquito. O lixo jogado nas ruas quando não está chovendo serve de aliado para a reprodução do vetor, que se multiplica. Não adianta a limpeza dos quintais ou mesmo o trabalho realizado pelos órgãos públicos se não houver a conscientização de que cada pessoa é responsável pela eliminação dos criadouros. Estamos investindo na capacitação de agentes de endemias, na estruturação do SECOV, lá, que é o nosso Centro de Controle Vetorial, onde não ficam os carros de UBV, caso seja necessário algum município necessitar de nebulização espacial, assim como reprodução de material educativo para tentar sensibilizar a população. O vírus da Zika, que teve o auge da epidemia em 2015, deixou milhares de crianças com microcefalia, uma das consequências da síndrome congênita do Zika vírus. É de conhecimento de todos, mas não custa lembrar. Para combater a infestação do transmissor dessas doenças, além do suporte das autoridades, é preciso estratégias, como colocar areia no vasos de planta, limpar bem com uma escova e sabão os que tiverem água, não jogar lixo e entulho em terrenos, limpar as calhas d'água, não deixar água parada em garrafas, tampas, baldes, bacias e pneus e tampar a caixa d'água. Mas a gente tem que deixar bem claro que a dengue, o Aedes, ele está presente o ano todo dentro do nosso estado. Então, nós precisamos ter cuidado durante todo o período de dezembro a dezembro, digamos assim, de janeiro a dezembro. Nós não podemos pensar na proliferação do vetor somente no período de chuva. É isso aí, a gente segue para o intervalo e volta já já com outras notícias. Eu continuo aqui esperando por você. Você que costuma fazer as unhas já parou para pensar em como os materiais são esterilizados? Nos salões de belezas ou centros especializados, a rotatividade de clientes é grande. E quando o processo de esterilização não é feito da forma correta, pode acontecer uma contaminação cruzada. Isso é sério. Por isso, a recomendação de conhecer bem o salão de beleza não é só o preço, é também a qualidade e a segurança. Com a chegada das festas de fim de ano, os salões de beleza da cidade ficam lotados. Muita gente aproveita o período para se preparar para as confraternizações. Mas é importante ficar atento a alguns cuidados com a saúde, especialmente ao fazer as unhas. Este hábito, considerado indispensável pela maioria das mulheres, necessita de cautela. Ai, com certeza, né? Porque mulher faz unha praticamente todo final de semana, né? Então a gente tem que confiar no salão que a gente está indo para poder ter um material esterilizado, a gente tem a segurança de que a gente não vai pegar nenhum fungo, nenhuma bactéria, não vai ter nenhuma micose, nenhum problema assim mais grave.
né? Então eu acho super importante os materiais estarem todo o tempo higienizados, esterilizados, limpos, as meninas usarem sempre materiais novos, como até palitinho de unha, serrinha. Os salões não podem usar equipamentos à base de radiação ultravioleta, como estufas e fornos elétricos. A esterilização de objetos como alicates, tesouras e espátulas deve ser feita em equipamento especial. Uma das principais medidas de segurança e recomendações de especialistas é o uso do autoclave, aparelho que esteriliza equipamentos por meio do calor úmido, o mesmo utilizado por dentistas. Este salão de beleza em São Luís, por exemplo, faz questão de deixar o aparelho exposto. A gente deixa o autoclave exposto para que as clientes sintam segurança de que quando virem ao salão, elas vão estar amparadas pela esterilização pelo autoclave, para evitar futuros problemas ou doenças que os alicates podem causar. Reduzir os riscos de doenças provocadas pelo uso de materiais perfurocortantes utilizados por manicures e pedicures é uma das principais metas do uso do autoclave. Esta dermatologista explica que o perigo de contrair doenças como hepatites B e C começa quando uma pessoa entra no salão de beleza para fazer as unhas. Existem alguns tipos de vírus, principalmente hepatite B e C, que eles só são erradicados mesmo do material se você fizer a autoclavagem do material, porque são vírus que eles sobrevivem fora do organismo. Então, alguns a gente consegue tirar com a esterilização, mas o vírus hepatite C, principalmente, só com autoclave. O projeto Somos Todos Mariana, que nasceu para combater a violência contra a mulher, segue com força total neste fim de ano, com ações voltadas para as crianças. Amanhã foi de muitas brincadeiras e diversão para essa garotada. Você gostou do dia hoje? Gostei. Gostou? Se divertiu muito? Sim. Então quem tá feliz aí dá um grito. A ação incluiu também palestras e orientações preventivas sobre a violência doméstica e familiar. Eu enfatizo mais a questão psicológica. Nós sabemos que uma das agressões permanentes que tem acontecido hoje na sociedade é a questão de mulheres que reclamam por não se sentirem bem e não vivem bem com seus cônjuges. São agredidas, sofrem humilhação, sofrem violência patrimonial, são rebaixadas a tanto que elas não conseguem nem serem mulheres. E quando nós vivemos um processo desse, é fazer esse esclarecimento, querendo dizer que elas devem sim ter uma autoestima, devem se cuidar, devem trabalhar outras questões, devem acreditar nelas mesmas. E se isso se torna insustentável e intolerável, que elas possam um dia realmente ter forças para sair e também denunciar. O trabalho faz parte do projeto Somos Todos Marianas, que desenvolve atividades educativas e de conscientização sobre a violência, em especial contra a mulher. Em algumas épocas do ano, como o período natalino, realiza também recreação e entrega de presentes para crianças. Que a solidariedade, ela não é só uma época do ano, não é só no Natal, ela tem que estar, elas têm que estar na gente. Então, eu perdi uma irmã, é uma semente que eu enterrei, mas eu tenho a clara convicção que com a morte de Mariana, muitos frutos já surgiram e muitos frutos ainda surgirão. Mulheres conscientes do seu direito e mulheres que querem mesmo quebrar o ciclo da violência, denunciar e como eu disse para vocês, ter uma vida digna. E logo mais tem a Ana Tereza e os destaques do futebol aqui no JG. Amanhã é véspera de Natal, muita gente ainda correndo para garantir as compras e quem foi conferir a movimentação no maior centro comercial popular de São Luís foi o repórter Eduardo Gomes.
Como era de se esperar, muitos consumidores acabaram deixando para a última hora para virem as compras. E o resultado é esse aí que a gente vê nas imagens. Rua Grande bastante movimentada. E para atender essa grande demanda, hoje o comércio funciona em horário especial, até às 8 horas da noite. É aproveitar a promoção. Tempo, trabalho, falta de tempo mesmo, trabalho demais. Já comprou tudinho, tá tudo já no ponto? Já comprei. Bom, já nesta terça-feira, véspera de Natal, o comércio também vai funcionar em horário especial. Aqui na Rua Grande segue até às 18 horas. Já no shopping de São Luís tem um horário também bem diferente, das 9 da manhã até às 18 horas. E para isso, o Sindicato dos Comerciários estará aqui nesta região fiscalizando para tentar evitar qualquer tipo de alteração. Isso foi um acordo negociado em convenção coletiva de trabalho para que os trabalhadores trabalhem nesse horário, e nesse momento de festa, dar tempo de chegar às suas casas e aproveitar esse momento importante que é o sentimento natalino. Bom, e com essa grande movimentação, além dos lojistas, os vendedores ambulantes estão aproveitando para faturar alto. O cliente chegando aqui não sai sem comprar. A gente negocia cartão, crédito, débito, faz tudo. Tem muita gente comprando? Bastante, graças a Deus. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E para atender todos esses consumidores ansiosos por compras, é preciso reforçar o time de vendedores. Por isso, as lojas abriram vagas de trabalho para este fim de ano. Se depender da balança positiva do mês passado, vem boas notícias neste fim de ano para quem está à procura de emprego. No maior ponto comercial de São Luís, a Rua Grande, o movimento é intenso. São mais de 100 mil pessoas que passam por aqui todos os dias. E para dar conta de atender tanta gente, os empresários precisaram aumentar o número de funcionários. São as contratações temporárias que vêm colaborando com a geração de empregos no Maranhão. O comércio de São Luís, ele vem gerando emprego nesses últimos 4 meses do ano, que já era esperado. A gente já havia feito uma projeção de geração de empregos e essa projeção ela vem se concretizando aí mês a mês. Então a gente fez uma projeção de 1.100 vagas de empregos que seriam criadas no comércio de São Luís nesse período. É claro que somente em janeiro a gente vai ter um resultado apurado final desse resultado, mas a expectativa ela é muito positiva e o empresário, de um modo geral, ele está muito otimista com relação a essas contratações e vem efetuando essas contratações aí ao longo dos meses. Somente em novembro, o Maranhão fechou o mês com 1.163 novos empregos criados. O setor de comércio contribuiu com 1.468 postos de trabalho que foram preservados. Ao longo de todo o ano, foram 136.806 dispensas. Em contrapartida, foram 152.148 empregos preservados. Para quem está trabalhando de forma temporária, pode ter a chance de ser efetivado. Mas isso depende muito de como vai reagir a economia após esse período intenso de vendas. O volume de vendas vem crescendo de forma lenta, então isso pode afetar, de certa forma, essa efetivação dessas vagas temporárias no mês de janeiro. Mas, contudo, a gente acredita que ainda assim tenha uma efetivação maior do que teve nos últimos anos. Gente, Natal quase bem aí, mas claro que o futebol tem espaço sim no JG, por isso a Ana Tereza já está aqui. Boa noite, Ana Tereza, bem-vinda. Boa noite, Bianca, boa noite a boa todos que semana aí pra gente, agora, né? Para todas nós, né? Já que a gente não para, vai continuar aí trabalhando amanhã, dia 25 isso, também. Isso jornalismo é isso, na batalha sempre. É isso aí. E, Ana, conta aí pra gente como é que tá a programação para o futebol nesse fim de ano. Pois é, quem parou hoje, né? Alguns times já deram folga para os jogadores, como o Imperatriz, que já tem quase um mês aí de treino, né? Hoje os jogadores ganharam folga lá do técnico Paulinho Kobayashi. O Imperatriz, que já fez um amistoso, né, esse ano, ganhou do Tocantinópolis por 2-0. Pretende fazer mais um amistoso contra o Tocantinópolis e também contra o Águia de Marabá do Pará, ainda definição data. Bom, o Sampaio foi o segundo time que iniciou a pré-temporada. O técnico João Brigatti treinou até sábado e a equipe volta a treinar só no dia 3 de janeiro. Vai ter um bom período aí de descanso, os jogadores irem curtir o Natal, a virada do ano também com a família. Merecido também Sampaio Corrêa, né? De volta à Série B, aí conquistou o acesso, teve também um ano brilhante. Bom, o Motoclube começou a trabalhar na última quinta-feira. O técnico Leandro Campos está
ali no pé dos jogadores, apenas 2 dias de folga, tá? Mas, Bianca, ele vai fazer uma confraternização de Natal, tá prevendo aí uma confraternização de Natal lá no próprio CT da Cidade Olímpica, já que o Pereira dos Santos passa por reformas. Bom, o Moto só vai ter folga no dia 25, né? E no Réveillon também a programação deve ser a mesma e deve retornar lá no dia 1º de janeiro. É o seguinte, o técnico Leandro Campos está preparando alguns amistosos, né? Inclusive, o técnico Wallace Lemos, que foi ex-técnico do Motoclube esse ano e agora está no Parnaíba, disputando lá o Campeonato Piauiense, pediu para fazer um amistoso contra o Motoclube entre os dias 5 e 12 de janeiro. Bom, o MAC está parado, o Cordino também, o Pinheiro já voltou a treinar, o Juventude também está parado por enquanto. E aí a gente agora espera, né, também janeiro, finalzinho de janeiro, lá por dia 25 de janeiro volta o Campeonato Maranhense, e aí a tabela de jogos a gente tem MAC e Imperatriz, provavelmente aqui em São Luís, Pinheiro e Cordino no Costa Rodrigues. Aí domingo 26 a gente tem Juventude e Motoclube, Sampaio e São José na segunda-feira no dia 27. Já estou só adiantando um pouquinho do Campeonato Maranhense, eu sei que é no final de janeiro, ainda falta um pouquinho, mas só já passando a tabela, que teve muita gente que me perguntou sobre os primeiros jogos, a primeira rodada do Campeonato Maranhense. Lembrando, Bianca, que ano que vem a gente tem nossos times na Série D, o Motoclube também, junto contra o Juventude, que foi o campeão da Copa FMF, são os 2 times que estão na Série D representando o Maranhão. Na Série C a gente tem o Imperatriz e na Série B do Brasileirão, Sampaio Correia. Lembrando também que o Imperatriz vai ser o time maranhense que mais vai jogar, vai ter Campeonato Brasileiro Série C, o Campeonato Maranhense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ok, Ana, muito obrigada. Vamos encerrar o JG Vamos lá, juntos? juntinhas aqui. Boa semana aí para todo mundo. Amanhã é véspera de Natal, mas a gente está aqui trabalhando de plantão, levando todas as notícias para você. Então, antes de sair para suas festas, ainda em casa, na preparação, acompanhe o JG a partir das 6h30 da noite, que eu vou estar esperando por você. É isso aí, vale a pena, gente. Um ótimo início de semana para todos. Obrigada, Bianca. Tchau, tchau.